Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai abrir o Photoshop e vamos abrir um arquivo novo, certo? Arquivo novo. E aqui você vai definir, na versão na versão de vocês pode estar um pouco diferente, mas vai ter o espaço para largura, altura e resolução, certo? Então, vamos fazer uma imagem de tamanho de stories de Instagram. Existem umas pré-definições aqui, já, já estabelecidas, que você pode procurar o tamanho já configurado, tipo aqui. Mas vamos fazer do zero, certo? A gente vai criar um documento do zero. Então, em largura, você coloca o valor de 1080, muda para pixel, a nomenclatura, porque é formato de digital, certo? Na altura você coloca 1920 e na resolução você coloca 72, que é a resolução de tela de monitores, de celular. Então essa resolução é suficiente. Se fosse algum documento, algum projeto que você fosse imprimir, então essa resolução seria 300, o mais indicado. Como é só digital, deixa 72, certo? Aí você cria e vai abrir esse formato vertical, certo? E nele a gente vai inserir alguns elementos. Então, nessa aqui você vai em arquivo, vai inserir, dependendo da versão, vai ter inserir. No meu caso, como essa versão é mais atualizada, vai estar colocar incorporados, que é a mesma coisa. E aqui você vai colocar, vou colocar aqui essa imagem do futebol, que a gente já baixou. E vamos aumentar, certo? Para preencher essa área. Essa imagem ela é vertical, então ela vai ficar um pouquinho diferente. Não vai preencher toda, certo? Para aumentar, você clica na quina, clica com o mouse, estica, veja que ela fica livre, né, da proporção. Então, para travar, você mantenha pressionado o mouse e a tecla Shift do teclado. E aí ela fica travada na proporção, para não deixar ela desproporcional. Você pode também, no momento de apertar Shift, você também aperta Alt e ela aumenta de todos os lados, tá? Então tem essas duas opções. Ou aperta só Shift ou aperta Shift e Alt. E aí você aumenta o máximo que der. No caso aqui eu não vou cortar a perna dele, vou deixar mais ou menos aqui. Certo? E aqui a regra para soltar, solta primeiro o clique do mouse e depois o do teclado. Tá bom? E confirmo aqui em cima ou na tecla Enter. Ficou assim. E aí a gente vai preencher essa área aqui, de baixo e de cima, da seguinte forma. Embaixo dá pra gente, como é um prolongamento de grama, fica mais fácil de preencher. A gente vai escolher a ferramenta retangular de seleção, que é a segunda opção. Começar de baixo, aqui ó. Pode começar de fora da imagem, caso você a imagem esteja muito em zoom, você diminui o zoom, mais ou menos desse tamanho, segurando Alt e a rodinha do mouse, para frente e para trás, tá? Alt e rodinha do mouse, para frente e para trás. E aqui você começa de fora com a ferramenta e seleciona até um pouquinho da grama, tá? Porque você vai estar dizendo ao programa que você quer
que ele preencha aqui de uma forma que é uma continuação da grama. Então, mais ou menos dessa forma aqui, dessa seleção fica. E aí você vem em imagem, editar, preenchimento generativo ou preenchimento sensível ao conteúdo. É uma dessas duas. Eu não estou lembrado na versão que vocês estão usando, qual dessas duas vai estar ativa. No meu caso foi preenchimento generativo. E aqui você clica em gerar, ou então na versão de vocês é preencher, certo? E aí espera ele fazer esse preenchimento automático. Como a grama é um padrão, né, de textura, ele meio que entende, ok? O que é para ser feito. Aqui em cima não vai dar para fazer dessa forma, porque ele não vai entender que é para continuar essa pessoa, esse homem, né? Bem, para preencher aqui em cima, a gente vai usar um pincel, certo? Fazer diferente aqui em cima. Então a gente escolhe aqui o pincel, essa ferramenta vai ter 4 opções, né? No meu caso, né, no de vocês pode variar, mas é a ferramenta pincel, ok? E aqui eu não estou enxergando o pincel, ou está muito pequeno ou está com o caps lock ativado. Pronto. Desativei o caps lock, apareceu do teclado. E vou no conchete para aumentar mais ou menos o tamanho que eu quero. Aqui ficou mais ou menos 500, aqui o tamanho, ó. Você pode vir aqui também e aumentar manualmente. Só que eu vou aumentar no conchete ou no outro. Aí você deixa mais ou menos desse tamanho, porque a gente vai pintar. Aqui ele está bem suave, certo? Eu vou aumentar essa intensidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher o tamanho. Venho aqui, certifico de que a dureza está 0%, que eu estou achando muito suave, que a borda dela está muito suave, o degradê, certo? Eu quero um pouquinho mais fechado. Então eu vou aumentar um pouquinho de 0% para, sei lá, 40%. Pronto. Ficou mais ou menos como eu quero. A opacidade ela está bem clarinha. Tá 32%. Eu vou colocar 100%. Ó, então, ó, ficou bem chapado. Ficou como eu estava querendo. Só que a cor não é essa. Certo? Vou escolher a cor, uma cor que harmonize com essa paleta aqui da foto, né? Então, para escolher a cor, com o pincel escolhido aqui, toda vez que você aperta a tecla Alt, ela vira um conta-gota, certo? E no modo conta-gota, você vai escolher a cor que você quer, alguma cor da imagem, um ponto específico da imagem, você vai sinalizar qual é a cor que você quer. Eu vou colocar um verdezinho escuro, esse mato aqui para ver, né? Qual é a cor. Aí você vem aqui, dá um clique, vê que a cor ficou aqui, ó. Ficou sei lá, um amarelo queimado. E aí ficou mais ou menos assim, ó. Aí você clica e preenche. Não gostei muito não dessa cor não, mas a gente pode mudar de outra forma. Fez o Opa, deixa. Calma. Aí, antes de você fazer, você vai criar uma camada para essa pintura que você vai fazer. Então você vem aqui na página em branco e cria uma camada. Vamos renomear. Clica no nome da camada, em cima do nome da camada, 2 vezes e coloca aqui topo, só para dizer que é a pintura de cima.
Aí com essa camada selecionada, você vem com pincel e pinta, tá? Pronto, preencheu. Só que eu não quero essa cor, ficou meio estranho. Eu posso mudar em imagem, ajuste, matiz, saturação. Na primeira linha você pode mudar de acordo com o que você está querendo, ok? Mas acho que nenhuma dessas vai ser legal, eu vou cancelar. Eu vou escolher, vou voltar aqui no histórico, pronto. Clique em Alt e vou escolher uma cor da grama, para ficar mais ou menos assim, ó, essa cor aqui, pronto. Acho que fica mais coerente. Aí eu pinto até sumir aqui a borda da imagem. Pronto, ficou assim. Beleza, agora eu vou acrescentar mais um elemento nessa foto. Então eu venho aqui em arquivo, inserir ou colocar vinculados e vou colocar essa textura aqui, grunge. Vou inserir aqui, pronto. E aqui eu vou ajustar. Como é uma textura, eu posso clicar sem me preocupar com a proporção. Então eu venho aqui na quina, ele meio que se liga aqui, ó, automaticamente e deixo ela exatamente do tamanho. Como é uma textura, eu não vou me preocupar com a proporção, então tudo bem assim. Confirma. Pronto. E aí a gente vai mudar a forma, o modo que essa imagem ela está se comportando em cima das outras. Perceba que a camada dela está aqui. Eu vou até mudar o nome. Vou dar 2 cliques no nome grunge. Opa. Peraí. Vou dar 2 cliques aqui no nome grunge e vou colocar textura. Beleza. E com essa camada selecionada, a gente vai aqui em normal e vai mudar o modo de mesclagem. Perceba que ela pode se comportar de várias formas por cima da imagem. Percebe? A que eu quero uma coisa mais, um ruído maior. Talvez essa, luz linear. Ou então, ou essa diferença, ou essa aqui, subtrair. Olha, eu acho que eu vou na linear. Na linear, pronto. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, que é a transparência dela. Eu venho aqui em opacidade e diminuo de 100%, eu coloco 60% para ficar menos forte, né? Pronto. E aí eu apliquei uma textura aqui, escolhi o modo de mesclagem, eu vou deixar esse centro, esse ponto principal da foto mais evidente, mais claro. Então como é que eu faço? Para eu vou apagar aqui no meio. Para eu apagar, eu preciso transformar essa camada numa camada normal. Perceba que ela tem um símbolozinho no canto, que é um objeto, deixa ela como um objeto inteligente. Então eu preciso transformar essa camada de objeto inteligente para uma camada normal. É só clicar com o botão direito do mouse, aparecem essas opções e você escolhe a rasterizar camada. Ou rasterizar. Pronto. Transformou nela normal. Agora sim eu posso apagar aqui no miolo, né? Para apagar eu escolho a ferramenta borracha, que é uma dessas aqui, vai ter a borracha. Dentro dela vai ter 3, você escolher só a primeira, né? A ferramenta borracha. E aí você vem aqui e você vai apagar. Só que você não vai apagar normal,
Como se fosse... O que é que você está fazendo? Você está apagando a camada de textura que você criou, certo? Você apaga. Só que eu não quero que ela apague simplesmente assim. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Eu quero ela maior. Eu aumento o enconchete. E eu vou colocar uma textura nesta pincelada da borracha. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em cima, onde a gente muda o tamanho. E escolho essa opção aqui. Deixa eu ver. Você pode escolher um pincel parecido com esses aqui, ó. Com textura. Que tá pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, não consigo. Consegui um pouquinho. Não, consegui não. Enfim, gente, é um pincel que é mais ou menos desse tamanho aqui. Desse formato. Deixa eu aumentar para vocês perceberem. Pronto, ele tem uma textura. Então você vai clicando com o pincel, com a borracha, na verdade, e você vai apagando de forma com ruído, né? Você vai estar apagando a camada textura, certo? Então perceba que você vai estar apagando de uma forma mais com ruído, certo? E vai deixar mais ou menos assim. Uma coisa mais suja, mais texturizada. Ok? Então você pega um pincel mais ou menos desse formato, aumenta, deixa a opacidade 100%, ok? Para ela apagar 100%. Toda vez que você clica, ela vai criando camadas e camadas de apagar. Perceba que ela está aqui, ó, com um buraco no meio, que é onde você realmente está apagando. Pronto, ficou assim. Beleza. Vamos aplicar aqui mais uma textura, mais um elemento, que é o elemento texto. Você vem aqui no Tzinho de texto e você vai dar um clique e escrever o nome futebol. Pode ficar bem pequenininho, você não está vendo, mas você confirma aqui, confirma no X, nesse Vzinho. Vem aqui a camada caracteres. Caso você não esteja visualizando esta janela aqui de caracteres, você vem em janela e escolhe o caracteres, a janela correspondente. Aí vai aparecer tanto caracteres como parágrafo, tá? Nesse caso, em caracteres, você coloca aqui um tamanho grande. Aqui eu coloquei 300. A cor, você clica na cor. Eu vou deixar branco por enquanto. Confirma. Vou ajustar aqui, tá? Vou apertar Ctrl T. Traga aqui para o meio. Vou diminuir na quina. Eu posso diminuir segurando Shift. Ok? Primeiro clica. Depois segura Shift. Diminui mais ou menos. Deixa mais ou menos aqui. Aí deixa no meio, tá? Confirma e vamos continuar a edição. Vou deixar todas as letras maiúsculas. Como é que faz isso? Aqui nessa variação de Tzinho, você escolhe o primeiro que é para... Opa, primeiro não. O terceiro que é para deixar tudo maiúsculo. Percebeu? A fonte eu vou mudar, vou colocar Impact. Você escolhe um nome Impact da fonte. Vai ficar mais ou menos assim. E vou ajustar, vou mover e aumentar um pouquinho, tá? Ctrl T, trago um pouquinho para o meio e aumento, segurando Shift. Pronto, eu quero mais ou menos assim. E aí, eu vou duplicar. Eu fiz, ficou do jeito que eu quis, aqui o tamanho, o formato, a fonte, a cor. E aí eu vou duplicar esse nome.
Como é que eu posso duplicar? Você vem nessa primeira ferramenta mover. Quando você clicar para movimentar ela, você clica e segura Alt. Opa. Ou melhor, você segura Alt, ela fica uma setinha dupla, perceba que ela muda para uma setinha dupla. Você clica e ela vai duplicar, certo? Aí você faz mais uma vez, segura Alt, clica com o mouse e arrasta para uma terceira. Só ajuste aqui, pronto. Fica 3, beleza? Pronto. Aqui ficou 3 camadas, perceba, ficou 3 camadas de texto. E eu vou colocar um detalhe de deixar esses textos por trás da perna do jogador. Então, como é que eu faço isso? Deixo aqui a camada que eu já criei de texto. Vou tirar o olhinho dos textos, dos 3 textos, para a gente poder trabalhar melhor. Vou selecionar a camada que está a perna e a bola, que é essa última aqui, ó. Certo? E vou selecionar. Eu seleciono com a ferramenta seleção rápida. Essa quarta aqui, mais ou menos, que é um pincelzinho seleção rápida. Então, eu vou selecionando a perna, a meia, a chuteira, a bola. Ok, a outra também. Não, a outra não. Vou só selecionar uma. Só selecionar essa aqui. E aí vou ajustar, ok? Opa. Vou dar um zoom para melhorar. Deixar mais preciso. Vou acrescentar aqui o que não é, o que faltou. E vou tirar o que não é para estar na seleção. No caso, esse fundo aqui. Como é que eu faço para tirar? Com a ferramenta selecionada, seleção rápida, eu clico com a tecla Alt e clico nessa área que não era para pertencer. Então vou devagarzinho, me aproximando da chuteira sem tocar na chuteira e vou tirando esses pedacinhos. Mesma coisa aqui dentro. Vou passando aqui. Lembra de segurar Alt para deixar ela negativa. E vou passando de leve. Pronto. Aqui pegou um pouquinho da chuteira. Mas nesse caso eu vou incluir, tá? Então você só tira o teclado do Alt, que ela fica positiva novamente. Aí você clica um pouquinho nesses pedacinhos que saiu sem querer. Aqui na bola. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Ó. Ela tava assim. Aí deixa dar uns cliquezinhos pertinho. Aqui ficou um pouquinho do fundo. Eu vou segurar Alt e vou tirar. Pronto. Um pouquinho era para estar esse brilho da perna. Eu vou aumentar aqui, acrescentar. Só que ele entendeu e pegou um pouquinho da trave. Eu deixo negativo e vou fazendo esse refinamento. Beleza? Pronto, pegou chuteira, pegou a bola, tá tudo certinho. Tiro o zoom. O que é que eu faço agora? Eu vou criar uma camada só com essa seleção que eu fiz. Para criar é Ctrl J. De jacaré, J. Perceba que ela ficou aqui, ó, a camada da perna e da bola. Então eu vou só renomear. Perna. Só para eu saber que essa camada é a da perna, tá bom? Beleza, agora eu vou reativar o olhinho dos textos. Vou pegar a camada da perna. Eu
clico, arrasto para cima para ficar em frente aos textos. Perceba que eu trouxe para cima e ela ficou na frente, ó, a camada que a gente acabou de selecionar e criar. E aí a gente vai mudar o modo de mesclagem, a mesma coisa que a gente fez com a textura, a gente vai fazer com o texto. Para fazer isso, a gente vai selecionar, dar um clique na camada futebol, segura Shift e um clique na última camada futebol, selecionar as 3 camadas. E aqui você vai mudar e escolher um modo de mesclagem. Vamos ver aqui um modo legal. Ó, essa aqui tá... Cadê? Sobrepor. Sobrepor acho que tá bom. Ficou assim. Certo? Ficou mais ou menos assim. Se você quiser mudar a cor do texto, aproveita que já está selecionado as 3. Você vem aqui em cor, na janela caractere. Muda a cor. Você pode escolher aqui, ó, manualmente, um verdinho. Acho que um verde é legal, ó. Um verdinho claro. Você escolhe o verde aqui e vem pra cá. E confirma. Pronto, beleza. Agora mais um elemento que a gente vai inserir aqui. Vem arquivo. Vamos inserir. Colocar vinculados ou inserir. E a gente vai inserir agora esta marca aqui, essa logo da Adidas. Então a gente insere. Ficou assim, ficou atrás da camada da perna, porque ó, na ordem ela tá aqui. É só puxar para cima que a gente consegue deixar ela para cima. Ok? Clique e arrasta. E aqui a gente vai selecionar só as listras. Como é que a gente faz isso? A gente pega a ferramenta. Como é uma lista preta chapada, então o indicado é que você pegue o ferramenta varinha mágica aqui e seleciona, dá um clique no preto. Pegou logo as 3 de uma vez, por quê? Porque a opção adjacente não está selecionada. Se aqui tiver selecionada, ela só selecionaria uma lista. E aí a gente poderia adicionar outra e outra, certo? E para somar você segura Shift, que ela fica positiva, e ó, 1, 2, ok? Para selecionar tudo de uma vez, tira o adjacente, dá um clique no preto, ele entende que é tudo que tiver preto nessa imagem de logo, ele vai selecionar. Beleza. E aí a gente vai duplicar a seleção que a gente acabou de fazer. Ctrl J. Aí ficou aqui. Dá para apagar essa imagem aqui do fundo. Essa logo Adidas, a gente deleta ou tira o olhinho, tanto faz, mas a gente não vai usar mais ela, então a gente vem na latinha seleciona ela, vem na latinha de tinta e deleta. E ficou aqui, ó, a camada da logo. Vamos renomear ela, dá 2 cliques na camada, coloca logo. Vamos trazer ela para baixo, segura aqui, ó, seleção mover, traz para cá. Tô achando ela um pouco grande, então dá para diminuir. Se não aparecer essa formatação, a gente clica em Ctrl T e diminui segurando Shift, tá? Traz para o meio, mais ou menos aqui, e confirma. Aqui em cima, confirma. Pronto. Tá aqui, só que ela tá uma cor preta. Eu queria botar uma textura. Textura não, colocar um degradê. Como é que a gente pode fazer isso? A gente dá na camada da logo, nesse espaço em branco que não é o texto, dá 2 cliques com o mouse e vai abrir uma janela com opções de ferramenta. Abriu essa janela aqui, estilo de camada.
E aqui você vai colocar o degradê, tá? Preste atenção que você tem que clicar no lugar certo, tá bom? Não pode clicar no quadradinho, tem que clicar no nome. No caso eu quero um degradê. A opção do degradê é aqui, ó, sobreposição de degradê. Você clica no nome e aparece aqui as opções para a gente mudar. No caso, já tinha aqui um degradê, você clica nessa cor e escolhe o degradê aqui do lado. Você pode dar um clique na cor da direita, clica aqui e escolhe um verde, mais ou menos. Eu vou manter esse verde que tá, dá um OK, vem aqui na outra, vem aqui em cor e deixa o amarelo também. No caso, se não tiver, você coloca as cores assim. OK. Eu quero que esse degradê não fique da direita para a esquerda. Eu quero que fique de cima para baixo. Como é que eu faço? É só mudar o ângulo aqui, ó. Tá 0, a gente coloca para cima. No caso, eu quero de baixo para cima. Eu quero 90 graus, né? Dá para colocar no teclado 90. Pronto. E aqui tá do amarelo pro verde. Eu quero o contrário. Para eu mudar, é só clicar aqui em reverter. Aí ele inverte. Percebeu? E aqui tem a escala de mais suave, o degradê mais suave, o menos suave. Então deixa aqui no meio mesmo. Só que eu estou achando mais amarelo do que verde. Então para eu ajustar esses detalhes, eu dou outro clique aqui. Eu estou achando mais amarelo, então eu vou puxar. Eu dou um clique e puxo o verde. Ó, na verdade, eu vou puxar aqui. Nesses... não vai mudar não. Vai ficar assim mesmo. Aqui, pronto. Descer um pouquinho, né? OK. Tudo bem, agora eu confirmo. E eu vou mudar essa transparência por cima das outras camadas. Se eu, do jeito que está aqui, se eu mudar aqui no modo de mesclagem, não faz nenhuma diferença, porque existe um efeito sobre ele. Então eu preciso transformar essa camada mais uma vez numa camada normal, sem essas derivações aqui de efeitos. Então eu vou rasterizar mais uma vez essa camada. Eu vou clicar com o botão direito, rasterizar camada. Aqui, ó, rasterizar estilo de camada. Pronto, transformou numa camada normal. E agora sim eu venho em normal e percebo que dá para ver agora a mesclagem. Eu acho que uma mesclagem legal é o sobrepor. Não, sobrepor não. Rapaz, sobrepor indireta. Aqui, luz direta. Eu gostei de luz direta, fica mais suave o degradê. E ficou assim. Pronto. Se quiser mudar a cor dessa logo, você pode mudar da mesma forma em imagens, ajuste, mate e saturação. E aí você vem aqui, ó, de uma forma mais prática na primeira linha e muda para uma cor. Acho que eu gostei dessa cor aqui, ó. Pronto. OK? Beleza. Aí eu vou só fazer um ajuste desse fundo aqui que eu não estou gostando muito, que é em textura. Eu vou na camada textura e acho que vou mudar o modo de mesclagem. Vou deixar uma coisa mais suave. Deixa eu ver aqui uma coisa mais suave. Diferença.
Diferença. Vou voltar aqui a opacidade de diferença para 100%. Pronto. Ficou melhor. Aí agora, com o Stories pronto, você vai salvar. Ok? Para salvar, vamos salvar esse formato aqui em JPEG. Primeiro a gente vai salvar em formato de Photoshop. Por quê? Porque o formato de Photoshop a gente mantém todas as camadas, caso a gente queira depois abrir o arquivo de novo e mudar algum detalhe, por exemplo. Então primeiro a gente salva em formato de Photoshop. Arquivo, salvar. E aqui você coloca exercício, futebol. Confirma. Perceba que aqui tem, ó, o tipo Photoshop, que é a nomenclatura PSD, e salva. Pronto. Você, se quiser modificar, é só abrir esse arquivo. Aí você vai fazer agora uma cópia de imagem para postar, que é o JPEG. Você vai em arquivo e salvar como. No meu caso vai ser salvar uma cópia. Acho que na versão de você vai ser salvar como. Certo? Aí aqui você pode manter o nome, exercício futebol, e em tipo você escolhe JPEG. Tem 4 tipos, é o primeiro, JPEG normal. E salva. Vai aparecer essa opção de tamanho, qualidade 12, vai gerar um arquivo de 2 megas e meio. E tá bom. Confirma. Pronto. Salvou o arquivo em formato de imagem. E é isso. Essa foi a aula de hoje. Em breve mais aulas, mais vídeos. Então, valeu.